Hoje você vai ouvir por que metade da internet acordou cambaleando. Um erro na nuvem da Amazon derrubou apps gigantes, travou operações financeiras e expôs um ponto fraco que todo mundo finge não ver. Dependência demais de poucos provedores. Vou te mostrar o que de fato caiu, onde doeu, como uma falha de DNS e de capacidade derrubou peças em cascata, e o que muda, na prática, para quem depende de cloud para viver. O relógio marcava começo da madrugada no Brasil quando começaram os erros. Serviços que ontem funcionavam como se fossem parte do ar, de repente responderam com latência absurda, códigos de erros e telas de tente novamente. Snapchat fora do ar, jogos online cambaleando, apps de banco e carteira digital com soluço, assistentes de voz mudos e até serviços de governo em alguns países patinando. A cena é fácil de visualizar. Times de plantão às 4 da manhã, Slack fervendo, dashboards que deveriam ser calmaria em azul virando um tapete vermelho. Fato, porque importa, consequência. Quando uma engrenagem central da nuvem falha, o resto não degrada com elegância. Ele cai como dominó. A pergunta de atrito é direta. Por que ainda tratamos a nuvem como se fosse eletricidade, onipresente e perfeita, quando ela é, na prática, um conjunto de serviços com pontos únicos de falha? A raiz técnica desta história é menos glamurosa do que parece, e mais perigosa do que o marketing admite. O primeiro gatilho foi um problema de resolução de nomes para as APIs de um serviço de banco de dados muito usado, o suficiente para aumentar erros e atrasos em N Virginia, o coração da AWS. Quando a porta de entrada de dados e metadados vacila, filas crescem, timeouts se encadeiam, e o sistema tenta se curar sozinho abrindo mais instâncias. Agora junte isso ao segundo efeito: o ambiente limitando ou atrasando o lançamento de novas máquinas virtuais para conter a ressaca. Resultado, você tenta escalar, e a nuvem diz, agora não. Em português, sem espuma. A mesma elasticidade que salva sua pele no pico vira gargalo quando a própria infraestrutura segura o freio. O que muda para quem desenvolve? Cache agressivo onde dá, timeouts pensados para falha real, não só para rede boa. Modo, somente leitura, para as partes críticas e feature flags, para desligar o que não é essencial quando o mundo pega fogo. No lado do usuário final, o estrago é didático. Jogadores tentam logar e o servidor de sessão não responde. Apps sociais anunciados como sempre ligados, somem. Plataformas financeiras veem ordens presas entre o app e o back-end. Serviços públicos e empresas de telecom de um lado do oceano reportam instabilidade, enquanto do outro lado apps de delivery, streaming e varejo entram no mesmo trem fantasma. A impressão é, o mundo caiu. A verdade é uma só. Concentramos demais serviços em poucos provedores e, pior, em poucas regiões dentro desses provedores. A conta chega. Quer reduzir dano? Multi-região de verdade com failover testado. E testado mesmo não só em planilha. Dados essenciais replicados entre regiões e uma história dura porém honesta com a diretoria. Ficar em um único data center lógico é escolher voluntariamente sofrer no dia errado. Há quem diga, mas a redundância da nuvem é infinita. Não é. Regiões têm limites, subsistemas têm dependências e mudanças emergenciais para mitigar um incêndio podem causar fumaça em outro andar. A recuperação costuma ser lenta e aos solavancos, como quando a luz volta depois de um blackout. Bairros piscam, outros ainda escuros. Alguns aparelhos reiniciam, outros travam. Na linguagem do dia a dia, isso significa que você pode ver seu site voltar e cair mais um pouco, até assentar. É normal. Não é bonito, mas é normal. Planeje a experiência do usuário para esse vai e volta. Mensagens claras, preservação de estado local, filas de envio offline e reconexão inteligente, sem exigir que a pessoa limpe o cache no meio do caos. E tem a parte política e econômica que ninguém gosta de encarar. 3 empresas concentram o grosso da infraestrutura digital do planeta: Amazon, Microsoft e Google. Quando uma espirra, jornais, bancos, escolas, hospitais e entretenimento espirram juntos. Governos já discutem se provedores de nuvem deveriam ser regulados como terceiros críticos para o sistema financeiro, com obrigações extras de transparência, testes de resiliência e planos de contingência auditáveis. Isso tem custo, claro. Mas qual é o custo real de deixar milhões sem serviço ou sem registrar uma ordem, porque uma função de infraestrutura que ninguém enxerga resolveu cochilar? Vamos baixar para o chão das empresas. Se você é gestor, faça agora um inventário honesto. O que no seu produto precisa ficar de pé mesmo em modo degradado? Dá para vender, atender, registrar e faturar no modo offline por algumas horas?
Seu time já ensaiou um dia do cometa, desligando de propósito a dependência principal para ver o que quebra primeiro? E a comunicação? Vocês têm um texto padrão, claro e humano que entra no ar em 1 minuto, sem consulta ao jurídico, explicando o que está acontecendo, o que o cliente pode fazer agora e quando volta. Isso não é luxo, é parte do produto. Se você é líder técnico, trate dependência externa como risco operacional. Timeouts pensados, back-off exponencial com jitter, circuit breakers para impedir tempestade perfeita e kill switches para desligar recursos não essenciais de forma remota. Multicloud não é bala de prata. Muitas vezes é caro e complexo, mas multirregião e multizona bem feitos já evitam metade das dores. E sim, escreva playbooks de mitigação com passos de 1, 3 e 5 minutos. O mundo real não espera o próximo comitê. Se você é criador, jornalista, educador, use o episódio de hoje para ensinar público e cliente a diferença entre internet e serviços rodando em cima da nuvem. Ajude a tirar o misticismo. Não é magia, é engenharia com falhas, limites e escolhas. E cada escolha tem custo e risco. Resumo honesto do dia. Uma falha na camada de nomes e uma ressaca de capacidade em uma região crítica acendeu um farol sobre a nossa dependência. Não é o fim do mundo, mas é mais um lembrete. Confiabilidade não é a soma de SLAs. É a prática diária de supor que o improvável vai acontecer e fazer o produto sobreviver a isso. Quer um sinal prático imediato? Esta semana rode um teste de caos pequeno e controlado no seu serviço. Se doer, melhor agora do que às 4 da manhã no próximo blackout. Se este episódio te ajudou a separar teatro de realidade, compartilhe com alguém que ainda acha que cloud é só apertar um botão. E comenta aí embaixo, o que no seu sistema precisa continuar respirando, mesmo quando a nuvem estiver de mal com você?